Vídeo novo começando e hoje para falar sobre os top 7 alimentos para ganhar massa muscular. E é o seguinte, antes da gente entrar de fato na lista para falar sobre esses alimentos, a gente precisa então fazer aqui algumas considerações iniciais, que é o seguinte, pessoal, nenhum alimento por si só ele é capaz, seja de fazer ganhar massa muscular, seja capaz de fazer ganhar peso, de perder gordura ou qualquer coisa do tipo, tá? Para isso, para quando a gente fala de ganho de massa muscular de maneira expressiva, a gente precisa analisar como um todo o contexto alimentar. E o contexto alimentar que vai propiciar com que você ganhe mais massa muscular com facilidade é o superávit calórico, ou seja, você ingerir mais calorias do que aquilo que você gasta, certo? E é o seguinte, para que você consiga esse superávit calórico, você vai precisar, claro, de uma correta distribuição de macronutrientes. E muito importante também é o fracionamento desses macronutrientes nas suas refeições, para que dessa maneira você possa ter uma síntese proteica otimizada, tá bom? Mas é o seguinte, pessoal, então, já que não tem nenhum alimento que especificamente vai te fazer ganhar massa muscular, para fazer essa seleção aqui desses melhores alimentos, né? Eu utilizei aqui então alguns critérios de seleção e são eles que eu vou explicar aqui para vocês, tá bom? Seguinte, primeiro critério que vai ser avaliado é a questão da densidade energética dos alimentos. Então, quando a gente pega um alimento com uma densidade energética alta, isso significa que ele tem um volume considerável de calorias num volume reduzido, tá? E o segundo lance é a questão da palatabilidade, ou seja, palatabilidade, né? No caso, o quão esse alimento ele é palatável, o quão você consegue comer grandes quantidades dele. Então, isso daqui também vai contribuir muito para que você tenha um saldo calórico positivo no final do dia. E também, claro, a qualidade alimentar, já que se a gente pensar só em bater calorias por bater calorias, você sai aí comendo McDonald's, Burger King, um monte de fast food, que você também vai ter calorias. Mas não necessariamente essas calorias serão as melhores para que você consiga resultados estéticos, resultados aí de hipertrofia de rendimento, performance no treinamento, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Antes da gente entrar aqui nessa lista, fica a propaganda da minha consultoria online. Então, para você que quer um treino, uma dieta, um planejamento personalizado para o seu objetivo, eu e Ciro Boca estamos à disposição para montar tudo o que você precisa. É só você acessar o site wja.com.br ou um dos dois links que está na descrição. Será uma honra trabalhar com você e ter você como nosso aluno, tá bom? Mas vamos lá então, vamos falar aqui também, claro, sobre três fontes, né, de alimentos, grupos de carboidratos, proteínas e gordura, já que esses três grupos são importantíssimos. Começando aqui, pessoal, falando sobre o primeiro alimento, esse aqui que é fonte de carboidrato, é a banana. A banana, pessoal, a cada 100 gramas dela, no caso isso aí vai dar uma banana média, né? A gente tem 26 gramas de carboidrato e aproximadamente 120 calorias. A banana, ela é uma fruta que ela consegue nos dar aí bastante versatilidade na hora da gente pensar em algumas receitas. Então, por exemplo, você pode consumir aí 300 calorias muito fácil através de banana, pegando 300 gramas de banana, amassar, colocar uma canela, colocar para esquentar no micro-ondas. Você pode usar para fazer um shake ali com aveia, com whey. Você pode usar ela às vezes para fazer algum doce fitness. Então, por ela ter essa característica de ser muito versátil, ela entra nessa lista aqui. Além, claro, de um sabor excelente, né? Muito fácil de consumir. Segundo alimento, fonte de carboidrato também, é o macarrão. Então a gente pega aí a cada 100 gramas de macarrão, a gente tem 130 calorias. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, 100 gramas de batata inglesa, por exemplo, a gente vai ter aí mais ou menos 48 calorias. Então, para um cara que quer ganhar massa muscular, quer ganhar peso, às vezes não consegue comer muito, o que é mais interessante? Que ele coma 100 gramas de macarrão para ter 130 calorias, ou que ele precise comer aí 300 gramas de batata inglesa para ter essas mesmas calorias. Claro que é o macarrão, tá? Então é o seguinte, o macarrão também, além dele ter um preparo muito fácil, se você colocar na água ali, e também ter um processo digestivo muito fácil, dá para você fazer muita receita, dá para você fazer muita coisa com ele também, né? Dá para fazer grandes pratos aí. Em terceiro lugar, eu coloquei aqui a tapioca. A tapioca, pessoal, a cada 100 gramas vai ter 130 calorias. Então é um alimento bastante calórico. Eu vejo as pessoas em dietas de emagrecimento achando que é uma boa ideia colocar tapioca, quando na verdade não, né? Ela tem muitas calorias. Já no processo de ganho de massa muscular, queremos mais calorias. Tapioca é interessantíssima também, é de facíssima digestão e também é muito versátil, seja para você fazer um shake, seja para você fazer ali alguma receita mesmo, né? Rechear ela com alguma fonte de proteína, um atum, queijo, qualquer coisa que você queira, um peito de frango desfiado, né? E também
Em quarto lugar, a gente fala sobre o suco de uva integral. Então, se você quer bater calorias de uma forma ainda mais fácil, precisa de carboidrato fácil, pessoal, 125 calorias você vai encontrar em 250 ml de suco de uva integral. Então você pega um copo de açúcar, manda para dentro, 125 calorias, pessoal. E, além disso, de um carboidrato de excelente qualidade, carboidrato de baixo índice glicêmico e tudo mais. E aqui a gente está falando então de calorias líquidas, né? Então, perfeito o suco de uva para quem quer ganhar peso, quem quer ganhar massa muscular, quem quer fechar o dia com saldo verdinho. E aí, em quinto lugar, a gente fala agora um pouco mais também das fontes de gordura. Até aqui falamos de 4 fontes de carboidrato. Vamos então para a pasta de amendoim. A pasta de amendoim, pessoal, a cada 100 gramas, ela vai ter aí de 500 a 600 calorias, tá? Por que de 500 a 600? Porque aí vai variar se ela é aquela pasta que não tem sabor nenhum, né? Somente o amendoim torrado, ou se pode ser aquela pasta saborizada. Geralmente essas são um pouquinho mais calóricas porque tem alguns outros aditivos. Mas também são excelentes opções, tá? A pasta de amendoim, além disso, além de ser extremamente calórica, ela é uma excelente fonte, né, de gorduras boas e com alguns traços interessantes de proteína. Então você, principalmente, que vai usar uma quantidade mais expressiva de pasta de amendoim, além de você ter fontes de gorduras boas, bastante calorias por conta disso, você também vai ter aí um teor proteico que você pode considerar sim na sua ingestão de proteínas na dieta. Aí você pega, pessoal, pasta de amendoim, combina com tapioca, combina com banana, você tem uma refeição bem calórica, muito bacana. Carboidrato, gordura e tudo mais, tá, pessoal? E bem simples, né? Aquilo ali não vai te pesar. Em sexto lugar, aí falando também sobre proteínas e gorduras, nesse caso até um pouco mais de proteína, uma proporção de proteínas e gorduras 1 para 1, né? Temos aqui os ovos, já que um ovo vai nos fornecer aí mais ou menos 82 calorias. Vai ter 6 gramas de proteína, 6 gramas de gordura em média. E às vezes algum tracinho de carbo, tá? O ovo também, ele é extremamente versátil, seja para você consumir ele cozido, mexido, fazer omelete, ou usar numa receita, fazer crepioca, fazer algum doce fitness. Então ele também apresenta essa versatilidade incrível, além de que também é uma excelente fonte de proteínas e também tem uma quantidade considerável de gorduras boas, tá? E para a gente finalizar então essa lista, pessoal, vamos falar aqui de proteínas, vamos falar aqui também de salmão. Então falamos do ovo, que tem uma quantidade bacana de proteína, bacana de gordura. Quando a gente fala do salmão, a gente está falando de uma fonte riquíssima de gorduras boas, principalmente do ômega 3, tá? Ômega 3 é um ômega que dificilmente você vai encontrar na sua dieta. Os ômega 6 e 9 a gente consegue encontrar com uma certa facilidade, pasta de amendoim, azeite e tudo mais. Agora, quando a gente fala do ômega 3, são pouquíssimas fontes de alimentos que a gente consegue ter. E uma delas, a principal delas, né, peixe gorduroso, no caso, o salmão. Então, além de ser riquíssima em gorduras boas, o salmão também tem um teor muito interessante de proteína. A gente pega aí, a cada 100 gramas, a gente tem 31 gramas de proteína e 14 gramas de gordura. Aproximadamente 250 calorias. Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais sobre os alimentos que vocês devem escolher na hora de montar uma dieta para ganho de massa muscular. E não esqueça de clicar no like, se inscrever nesse vídeo. Esse foi mais um vídeo informativo do David Já para vocês.